Vamos cantar um louvor já para nossos corações, para ouvir, né, mais uma partícula da palavra com o pastor Rubens. Creia que Deus sempre tem alimento, né, para os seus filhos. Nunca deixou seus filhos sem alimento. Tem alimento suficiente nesta noite, amém? Para que você possa se alimentar e aguentar até 15 dias, né? Vamos aproveitar, né? Vamos se alimentar, vamos aproveitar, né, o privilégio que nós temos. Vamos cantar este louvor? É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivemos cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivemos cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte as minhas mãos, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivemos cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte as minhas mãos, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer para ele: irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria? Fique de pé, irmã, abraça a sua irmã e diga para ela o que seria da minha vida sem você. Aperte as minhas mãos, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Diga para sua irmã: eu te amo, minha irmã, porque eu vejo Cristo em você. É aí na sua irmã que você pode ver Cristo. Olhe para a sua irmã, abraça a sua irmã, diga: eu vejo em Cristo em você, irmã. Abraça o seu irmão, diga: irmão, eu vejo Cristo em você. Ele está aqui nesta noite. Creia somente, o Espírito Santo está aqui. Ele quer ver o amor, ele quer ver a alegria, ele quer ver a paz, ele quer ver o seu povo se alegrando em sua presença. Ele quer ver os seus filhos amando uns os outros, levando, amando, respeitando e orando um pelos outros e dizendo para ele. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã: irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte as minhas mãos, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Amém. Glória a Deus, né? Quando o Espírito Santo está presente, é fartura de alegria. O amor divino está aqui nesta noite, amém?
Quando o amor divino está aqui, ele impacta em nossos corações e nossas almas, e nós olhamos para o nosso irmão, nós podemos ver Cristo, amém? É aí no seu irmão que você vê Cristo. É no seu irmão, é no rosto do seu irmão, é no rosto da sua irmã. Quando você olha, você vê Cristo na sua irmã. Você não vê mais, não olha para ela, não tem mais raiva, não tem mais ódio, não fala mais mal. É porque você vê Cristo, amém, sua irmã. E nesta noite, creia somente que Ele está aqui nesta noite, amém. Já louvamos, já ofertamos desse mesmo espírito de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o pastor Rubens, amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, boa noite a todos. Vou cantar uma canção, o irmão João Alberto segurar para mim aqui. Vou cantar mais uma canção, né, para nós poder ir na palavra. Diz assim: de madrugada eu abro a janela, a estrela d'alva parece me saudar e me convida, vamos orar, vamos orar. Os dias são maus, vamos orar, enquanto a Deus se pode achar. O galo canta sua canção tão bela, o passaredo começa a revoar, e no meu peito acende a chama. Vamos orar. Os dias são maus, vamos orar, enquanto a Deus se pode achar. Vejo um clarão surgindo atrás dos montes, o sol já quase vai despontar, e a sua luz quem me convida, vamos orar, vamos orar. Os dias são maus, vamos orar, enquanto a Deus se pode achar. Glória a Deus, amém, amém. Muito bem, muito bem. É tempo de buscar a Deus, amém? É tempo de viver o verdadeiro evangelho, né? Graças a Deus. Já ouvimos uma grande mensagem, agora veio que teve problema com a Santa Ceia, né? Santa Ceia seria hoje, mas não tinha trigo, né? Mais pra cá. De repente não teve trigo, né, irmãos? Então, os irmãos nos perdoem aí, porque nós vamos de qualquer forma tomar a Santa Ceia hoje, que é ouvir a palavra é que é a ceia, né? Essa ceia com vinho é só o símbolo, tá bom? Então vamos ouvir a palavra. Eu quero ler Números capítulo 13, versículo Números capítulo 13, versículo 25 a seguir. Vamos ler lá em Números, no Velho Testamento, capítulo 13, a partir do verso 25.
Glória a Deus. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E encontraram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pai Celestial, nós lendo Tua Palavra, Pai, buscamos encontrar entendimento. Toda a sapiência de Deus está na Sua Palavra, e o princípio da sabedoria, diz a Bíblia, é o temor do Senhor. Quando começamos a temer ao Senhor, estamos mostrando que somos sábios. Então, Pai, nos abençoe nessa noite, pois muito precisamos de Ti nesta hora, no nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, podeis sentar, no nome de Jesus Cristo. Bom, Israel saiu do Egito, como vocês sabem, e caminhou pelo deserto por 40 anos. 40 anos no deserto. No deserto, muitas coisas aconteceram, né? Eles tiveram problemas de perseguição, os egípcios perseguiram eles, mas muito milagre aconteceu no deserto. O deserto, às vezes, é um lugar de perigos, de lutas, mas também é um lugar de milagre, né? É um lugar de milagre, porque ali no deserto eles tiveram sede e foram beber água num certo lugar. A água era amarga, mas aí Deus tornou as águas doces. Então foi um milagre. É um lugar de escassez que não tem, mas o milagre acontece. Então cada um de nós às vezes estamos atravessando um deserto. Tem um hino do J Neto, sempre toca no carro aí quando a gente está viajando: estou atravessando um deserto. Todos nós às vezes temos que atravessar um deserto. E no deserto não tem o conforto de casa, não tem um sofá para você sentar, não tem ventilador. É um lugar de sofrimento. E ali no deserto, longe de todo mundo, é onde você precisa de Deus. E Deus, Ele age na sua vida quando você verdadeiramente está precisando dEle, né? Quando estamos muito folgados, quando estamos muito bem, muitas vezes não procuramos Deus. Mas quando Deus percebe que estamos assim, Ele nos dá um aperto para que nós possamos procurar Ele. Conta a história de que um certo pastor de ovelhas, ele ia com a ovelha no ombro com a perna quebrada. E aí perguntaram para ele: quem quebrou a perna dessa ovelha? Ele disse: foi eu que quebrei. E ele disse assim: mas por que você quebrou a perna da sua ovelha? Ele disse: para ela poder ficar mais ligada a mim, né? Porque ela não me dava atenção. Agora eu vou cuidar dela e ela vai estar mais ligada a mim. Então às vezes isso acontece. Deus nos dá um aperto para que nós possamos se lembrar dele. A Bíblia diz: o ímpio será jogado no inferno
e com ele todas as nações que se esquecem de Deus. As pessoas parecem que estão entorpecidas. Elas olham numa moto Honda e diz: essa moto foi a Honda que criou. Mas eles olham no ser humano e dizem: não, isso aconteceu do nada, ninguém criou isso. Não é loucura isso? Né? É uma coisa sem sentido. Eles acreditam que um carro teve um criador, acreditam que qualquer coisa tem um criador, e que o mundo foi feito do nada, surgiu do nada. Mas não tem como nada criar nada. E as pessoas vão se afastando de Deus. Então chega um momento que tem que atravessar um deserto. E os israelitas atravessaram um deserto. No deserto, como eu disse, eles tiveram o milagre das águas de Mara, que era amarga, se tornou doce. Eles tiveram o milagre do pão, porque eles eram 2 milhões de pessoas. Não tinha como plantar no deserto, né? Eu estava conversando hoje sobre plantar milho, irmão João Alberto, que é o tempo da chuva de plantar milho, né? Mas a terra tem que ser boa, tem que chover. No deserto não chovia, a terra ruim, não tem como plantar. E mesmo eles não podiam plantar e ficar esperando a lavoura, eles tinham que caminhar, tinham que andar. Então, para eles comer no deserto, eles precisavam de um milagre. Amém? Eles precisavam de milagre. Para você viver uma vida cristã, você precisa de um milagre. Amém? Você não tem como viver uma vida cristã sem milagre. E o milagre é algo que não é explicado. Se você disser que, não, o que aconteceu comigo foi explicado pela ciência, então não era milagre. Só é milagre quando acontece o inexplicável, aquilo que é impossível ser explicado. É impossível Noé explicar como que uma arca feita de madeira de golfe suportou a pancada das ondas de todo esse marzão que o mundo todo encheu d'água, em todos aqueles dias de dilúvio. É impossível explicar como a madeira suportou. É impossível explicar como que os animais entraram naquela arca sem força, sem violência. Mas se tivesse explicação, não seria milagre. É impossível explicar como que uma igreja será arrebatada, subirá contra o Senhor nos ares. Se tiver explicação, não é milagre. Nós vivemos de milagre. Então, para nós, milagre é algo que acontece todo dia. Amém? Nós suspiramos milagre. Então, não é impossível de acontecer, né? Não é impossível. Portanto, creia nisso de todo o coração. Então, no deserto eles precisaram de milagre. Quando deu fome, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha nada. Eles simplesmente oraram e pão caiu do céu. Do nada, não sei de onde veio. Veio de Deus. Caiu e eles comiam. Quando chegaram no outro dia, dava fome de novo, caía de novo. Eu creio nisso, eu sou crente. Crente crê na Bíblia, né? Quando eles estavam com sede, Moisés feriu uma rocha, saiu a água da rocha e eles bebiam. Caminhavam mais para frente, quando sentia sede de novo, a rocha de novo está ali. A Bíblia disse o apóstolo Paulo que a rocha passou a seguir eles. Onde eles iam, a rocha estava lá para dar água para eles. Então, basicamente, eles viveram de milagre no deserto. Mas mesmo vendo todos esses milagres, eles viram o milagre do Mar Vermelho se abrir, e eles passaram a pé enxuto. Isso é um grande milagre. Com todos esses milagres, mesmo assim, eles murmuraram, e eles não entraram no objetivo. É aqui que eu quero chegar, que não adianta nada eu e você sermos crente 30 anos, 40 anos de crente, não atingir o objetivo. O objetivo do cristão, é claro que Deus nos cura, é claro que Deus nos abençoa, mas o objetivo principal do cristianismo é te colocar no céu, te dar vida eterna. E não adianta nada caminharmos 30 anos, 40 anos como um cristão e não entrarmos no céu. Nós encontramos que esse povo de Israel atravessaram o deserto, viram tantos milagres, mas eles morreram tudo de velho ou de problemas no deserto, e só quem entrou na terra prometida foi Josué e Calebe, daqueles que saíram do Egito. Só esses dois.
entrou outros com eles, mas que nasceram depois. Mas de todo aquele povo que saiu do Egito, morreram nesses 40 anos no deserto. Eles comeram o pão que caiu do céu, beberam a água da rocha. Mas Paulo diz, eles não entraram no repouso que era a terra prometida, nem mesmo Moisés, o profeta. Deus disse para ele, olha a terra prometida. Ele subiu no Monte Nebo, e lá de cima ele viu a terra. Gostou da terra? Gostei. É bonita? É. Pois só que você não vai entrar lá. Ele morreu ali, Deus sepultou ele lá. Porque, irmãos, quando eles saíram do Egito, eram todos homens de 40, 50 anos, mulheres de 40, 50 anos. Eles caminharam 40 anos no deserto, mais 40 anos em cima de 50, vai para 90. Eles morreram tudo de velho no deserto. Não entraram. Paulo disse assim, não sigamos esse mau exemplo deles, mas nós vamos tomar esses exemplos que eles falharam e vamos entrar na terra prometida. Não vamos tombar no deserto, né? Lá na frente você encontra os fariseus dizendo para Jesus, os judeus, nossos pais comeram maná no deserto, nossos pais comeram pão. Eles começaram a contar os milagres que aconteceu com os pais deles, achando que era grande coisa, e Jesus disse assim, e o que adiantou? Os vossos pais morreram tudo no deserto. Nós encontramos hoje a mesma coisa, nesta mensagem. Eu congrego com Linveio, eu congrego com esse que andou junto com o irmão Branham. O que adiantou se esses homens morreram tudo no deserto? Irmão Linveio não crê mais, morreu crendo na dualidade. Outros desses homens morreram crendo que os mistérios não foram revelados, que o anjo forte não desceu. E assim vem pastores da mensagem. Eu congrego com o pastor veterano da mensagem, que foi um desbravador, que andou por todo esse país pregando a mensagem, que pregou no rádio, tá? Mas morreu no deserto, rejeitou a terceira puxada da mensagem, não foi todo o caminho. Teve grandes pregações, teve muito êxito no rádio e assim por diante, mas no final não atravessou para o outro lado. Mas nós aqui encontramos que quando eles chegaram ali, tem pastores veteranos da mensagem que não crê mais que o irmão Branham é o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Que adianta tudo isso? Não adianta nada. Eu prefiro ter um ano de mensagem, mas crer em toda a mensagem, do que ter 40, 50 anos de mensagem e ser um incrédulo. Porque pensa numa coisa terrível, é crente da mensagem quando fica velho e encroado na mensagem. Não vai mais para frente, não produz mais um filho de Deus, não crê mais em nada, não crê mais na questão da semente da serpente, não crê mais nem na divindade, começa a dizer que a trindade está certa, e começa aí, meu Deus do céu, não dá certo com pastor nenhum. E o que é isto? Morrendo no deserto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos que este povo atravessaram todo o deserto e chegaram numa cidade deste lado do Jordão chamado Cádiz Barneia. E ali o profeta diz, Cádiz Barneia é o lugar de julgamento, é aonde o povo foi julgado, e nenhum passou no teste de Deus. Porque Moisés chamou 12 espias, 12 homens, e disse, olha, já estamos bem aqui, pertinho da terra. Agora vocês 12, atravessam lá e façam uma inspeção durante 40 dias. Antes de nós ir para lá, vocês façam uma inspeção, verifiquem a terra. Eles entraram lá. O problema é que quando Deus prometeu para eles de dar uma terra, eles pensavam que Deus ia dar uma terra assim, de mão beijada. E muitos de nós pensam desta forma. Deus vai me dar isto, Deus vai me dar aquilo, e Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar do jeito dele. Amém? E às vezes
a pessoa não entende. Lá nos anos 80, eu assisti um filme, né, do jovem que queria aprender karatê. E ele conheceu um velhinho japonês que lutava muito bem. E ele chegou lá e disse: eu quero aprender karatê. E o velhinho era um japonês. Ele disse: eu vou ensinar você. Ensino sim. Então ele disse: amanhã pode vir. E ele veio entusiasmado, já veio até vestido no kimono dele. Chegou lá, ele disse assim: começa limpando o chão aqui da minha casa. Ele já ficou triste: eu não vim aqui para limpar chão, eu vim aqui para aprender karatê. E ele começou a limpar o chão, e o velhinho, ele começou esfregando o chão, e o velhinho disse assim: não é assim, você tem que esfregar assim, com essa mão assim, e com essa outra mão assim. Mas por quê? Não questiona com o teu mestre, faz o que ele está mandando. Aí quando ele ia limpar o chão: não, assim está errado, você tem que limpar assim, e a outra mão assim. No outro dia ele chegou: vim agora, eu acho que agora ele vai me ensinar karatê. Ele disse: não, hoje você vai pintar a minha cerca. Ah, mas não pode. Aí pega o pincel e começa a pintar. E ele começou a pintar desanimado. Ele disse: não, você tem que pintar assim, assim, e com a outra mão, outro pincel na outra mão, assim. E ele não entendia aquilo, né? Ele não entendia de maneira nenhuma. Aí um dia ele desistiu: não vou mais vir, porque eu pedi para você me ensinar karatê, você está botando eu para pintar sua cerca, para limpar o chão. Aí o velhinho chamou ele e disse: vem cá, estou te ensinando karatê faz tempo e você não está prestando atenção. Limpa o chão igual você limpa, faz assim como você está. Aí ele começou a fazer assim. Aí quando o velhinho chutava, essa mão defendia. Aí quando chutava, viu? Por isso que eu mandei você limpar o chão. Você já está. Você pinta a cerca. Quando ele pintava, que ele chutava, pá, pá, pá. Tá vendo? Já estava aprendendo e não prestava atenção que estava aprendendo. E é assim que Deus faz com você e comigo. Ele já está ensinando você faz tempo e você ainda não observou isso. Estamos esperando ser do nosso jeito, e Ele está fazendo do jeito dele. Esta vida aqui onde estamos é o lugar de decisão. Deus nos colocou aqui para decidir se nós quer Deus ou se nós quer o maligno. Chama-se livre-arbítrio. E então o maligno, já que você foi colocado aqui para decidir o que você quer, então as duas coisas é colocado diante de você, o mal e o bem, para você escolher. Aí Satanás faz a propaganda dele. Deus está aí com a sua bênção, com a sua palavra diante de você, mas Satanás também está fazendo a propaganda dele. Porque Satanás entende que você está aqui para decidir se você vai querer ele ou Deus. Mas e o que ele vai fazer? Ele vai fazer a maior propaganda para ver se você escolhe o peixe dele. Não é assim? Quando você chega na feira, todo mundo tem o seu produto para vender. E cada vendedor faz a maior propaganda para chamar a tua atenção. Aqui, olha, o meu é melhor. Por que o seu é melhor? Porque o meu é maior, porque o meu é isso, porque o meu é novinho. E o outro, não, o meu é melhor, porque... Então cada um está fazendo sua propaganda, e você que vai se escolher qual você vai querer, qual você vai aceitar. E Satanás, já que Deus colocou você aqui para escolher entre ele e Satanás, Satanás está fazendo a propaganda para os homens. Essas mulheres andando nuas na rua, é a propaganda de Satanás. Aí você vai ver se você vai escolher isto ou se você vai escolher Deus. É o lugar de escolha bem aqui. E Deus colocou Israel em Cades Barneia para tomar uma decisão. Moisés mandou 12 espias. Quando eles entraram na terra, eles viram que a terra era uma coisa linda. Um cacho de uva era tão grande que precisava 4 homens para carregar. A terra era boa. Mas só que eles pensavam que a terra estava entregue de mão beijada. E você sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, a terra estava cheia de gigantes, homens armados até os dentes, cheio de invasores, cheio dos filhos de Anak, os Néfilins, estavam tudo lá dentro, homens de guerra, com escudo, com lanças e espada.
Eles olharam e ficaram assombrados. Deus te dá os céus, Deus te dá a bênção, mas depois você olha num problema, é um gigante. Deus quer que você derrube este problema que está entre você e aquilo que Ele quer te dar. Amém? Você diz, mas eu não posso. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Davi também não podia matar Golias, era impossível para ele, mas tudo ele pôde naquele que fortaleceu ele. Golias disse, eu vou te matar, menino, e vou dar o teu corpo para os urubus comer. E Davi disse, tu vens contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Todos os problemas diante de você são gigantes, filhos de Anak, coisas que você acha que é impossível resolver, mas assim é que é bom. Deus quer que você encare coisas que parecem impossíveis, porque se for uma coisa possível, você não vai dizer que foi Deus que fez para você. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão tinha 30 e tantos mil homens para enfrentar 110 mil midianitas. Era pouco, porque os midianitas eram mais. Mas mesmo assim Deus disse, ó, tem muita gente contigo, Gideão. Quando tu vencer, vocês vão dizer que foi vocês, que são 30 mil que venceram. Então eu quero que tu vá só com 300. Que é para quando vocês vencer, você não ficar dizendo que foi vocês. Vocês vão ter que dizer que foi eu. Deus não coloca o possível no teu caminho, Ele coloca o impossível no teu caminho. Tem acontecido coisas que parecem impossível. Me lembro quando eu morei em Brasília em 1996. Eu tinha uns 18 anos. Chegamos numa escola para estudar, uma escola classe 19, lá na Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, em Brasília. Entrei na sala de aula, o primeiro dia de aula. Eu sentava lá atrás porque era meio tímido. Chegou um professor meio exigente, e disse, eu vou logo dizer uma coisa para vocês. Comigo o aluno tem que aprender, ele disse. E é o seguinte, e hoje, a primeira aula, logo eu quero que vocês venham aqui na frente, resolva um problema aqui no quadro para mim. Eu sou ruim de matemática. Uma conta, difícil de responder, que ele colocou lá. E eu já fiquei lá atrás me escondendo, porque eu tinha vergonha de vir aqui na frente. Eu não sei como eu virei pastor e prego hoje, eu fico tranquilo, mas eu me tremia igual vara verde quando estava diante do povo. Irmão, eu me escondi lá atrás de um rapaz, lá no fundão da sala. E ele disse, vamos ver aqui, eu vou chamar o primeiro para resolver esta conta aqui. Ele olhou assim e disse, aquele lá, ó, era eu. Eu vim todo me tremendo, irmão. Na minha mente eu disse, não adianta nem eu ir ali, eu não sei aquilo, eu não sei como resolver aquilo. Eu cheguei lá quase pedindo misericórdia para ele, quase dizendo, professor, por favor, chame outro, eu não vou resolver. Peguei o giz, me lembro que eu comecei. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um risco assim. O que eu vou fazer aqui que eu não sei nada? O professor olhou para mim, disse, tira o óculos. Eu tirei, eu já usava óculos. Tirei o óculos. Ele disse, agora respira fundo. Eu respirei. Aí eu pensei que ele ia mandar eu sentar. Ele disse, agora coloca o óculos e resolve a conta. Irmão, irmãs, eu resolvi. Pareceu um milagre. Aquilo era impossível para mim. Eu resolvi. Aí depois que eu sentei lá, o professor começou a dizer, vocês viram o que aconteceu com ele? Ele chegou aqui, ele achava que era impossível, mas ele conseguiu, e ele deu uma aula para aqueles alunos, mostrando um exemplo, usando eu como exemplo, que aquilo era impossível para mim, mas eu consegui, e todos os alunos se animaram, e eu saí tão feliz daquela aula, meu Deus do céu. E é assim que Deus faz com nós. Olha, quando nós estamos no momento de problema,
E o que está acabando com a geração que vivemos hoje, o maior problema que nós temos enfrentado hoje, se nós soubermos, porque muitos de nós perdem tempo achando que o problema é o irmão fulano, achando que o problema é a irmã, e se a gente pudesse entender que o problema é nós, a gente parasse de falar mal uns dos outros e começasse a dizer: quem não presta é eu, vou resolver o meu problema, era bom. Mas 1/3 da população mundial está sofrendo com problema de ansiedade, depressão e assim por diante. E o que está causando isto? Este mundo que está diante de nós, que vai acumulando. A nossa mente é exatamente como um computador. Vamos tomar o celular, vocês que têm celular, ele é parecido com um computador. Ali tem um vídeo, aí chega outro vídeo, aí alguém te manda outro vídeo, depois te manda outro vídeo, vai acumulando. E aí o celular está ali, está aguentando, a memória dele é 16 GB, ele é novo, e vídeo caindo no seu WhatsApp, e aí está indo tudo para a memória, vai indo, até que chega um ponto que o celular trava. Você diz: esse celular não presta, ele presta, é que ele está cheio demais, acumulou coisa demais, aí você precisa ir deletar. Amém? É isso que nós precisamos, deletar um monte de coisas que estão acumuladas na nossa mente, que está causando problemas em nós. Começar a fazer uma deletação. Senhor, apaga isso aqui, Senhor. Apaga esse negócio, apaga essa preocupação, vai apagando, que o seu cérebro vai, a memória do cérebro vai voltando. E quando pensar que não, você não está mais travando. Porque tem hora que trava a tal ponto que não dá mais nem para vir para a igreja. Trava a tal ponto que não tem mais nem ânimo de orar. Trava a tal ponto que não consegue nem cantar mais ao Senhor. Mas depois que essas coisas são tiradas e jogadas na lixeira, é apagado de você, então você começa a cantar um hino, sua vida desparalisa, destrava, e você já fica dizendo: quando é que o pastor vem mesmo? Já estou doidinho que o pastor venha para mim ir para o culto. Você já fica perturbando o pastor: venha logo, pastor, venha na sexta-feira, vamos fazer um culto especial com nós aqui, pastor. Amém? Ô meus irmãos e minhas irmãs, então nós encontramos que quando eles chegaram em Cádiz Barneia, eles viram que a terra era boa, a terra era linda, era maravilhosa, só que tinha problemas. A vida cristã é maravilhosa, a vida cristã é linda, mas ela tem problemas. Você sabe por que tem problemas? Porque ela é preciosa, e tudo que é precioso é difícil. Desde eu criança, as pessoas diziam isso quando eu era criança, diziam: olha, quando tu for casar um dia, aquela moça que você disse assim, quer namorar comigo? Ela dizer: quero. Cuidado, não é boa aquela que te diz assim, ó, eu vou pensar. Essa sim é que é a moça boa de casar, porque ela é difícil, né? As coisas fácil, né? Agora, o cristianismo tem todas essas perseguições, porque o cristianismo é mais precioso que ouro. É por isso que Satanás está desesperado. É por isso que Satanás arma armadilha todo dia no teu caminho. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pensa que Jesus viveu aqui na vida e não teve nenhum problema? Quando ele viveu aqui, ele viveu completamente como homem. Ele teve problemas, ele viveu aqui até 33 anos de idade. Você acha que ele não sofreu tentações, que mulheres não se jogaram para ele para tentar jogar ele no adultério? Você acha que não aconteceu isso? Você acha que não teve homens que tentou convencer ele para praticar coisa errada, praticar crime? Sim, até na política tentaram colocar ele. Tem uma ocasião que a Bíblia diz que de repente queriam fazer ele um rei, botar ele na política, fazer ele um rei, e a Bíblia diz que ele fugiu deles. Ele fugiu do adultério, ele fugiu da política, ele fugiu da murmuração, ele lutou igual nós luta, e depois ele veio e diz para nós: no mundo tereis aflição,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E foi em Cádiz Barneia que aquelas pessoas desanimaram. Os espias voltaram dizendo para Josué, para Moisés e Arão: verdadeiramente a terra é uma maravilha, o céu é uma maravilha. Mas eles disseram: nós não podemos possuir. Por quê? Eles responderam: porque está cheia de gigante, tem homens armados lá até os dentes. É um problema terrível, é um gigante terrível, não tem como nós vencer. Mas tinha dois no meio deles, que foi Josué e Calebe, que a Bíblia diz que eles rasgaram suas vestes, porque naquele tempo os israelitas, quando eles estavam indignados com alguma coisa, eles rasgaram as vestes em protesto, e disseram para eles: nós somos mais do que capazes de tomar a terra. Deus não falou que a terra é nossa? Mas está cheio de gigante, não estou nem aí para gigante. Eu vou para cima dos gigantes, eu vou derrubar os gigantes, amém? Eu vou vencer. Foi o que aconteceu com Davi, que ele chegou lá, Israel estava todo encantoado nesse canto com medo, e lá em cima estava o Golias desafiando e dizendo: dai-me um homem para lutar comigo. Ele tinha quase 3 metros de altura. Davi chegou ali empurrando o jumentinho dele com os queijos e as coalhadas. Disse: o que está acontecendo aqui? Ele era deste tamanhinho, magrinho, o bracinho da grossura de um cabo de uma vassoura. Os irmãos dele estão ali: sei menino, cala, fala baixo, que olha o gigante ali, está desafiando. Ele diz: o que está acontecendo? Não, ele está desafiando lá o Deus vivo. Quando ele olhou, Golias estava dizendo: eu desafio o Deus de Israel. Ele disse: ora, mas nenhum de vocês tem coragem de enfrentar aquele incircunciso? Diz: não, nem fala, cala a boca, menino. Pois eu vou lá. Ninguém vai desafiar o Deus de Israel. Irmão, nós precisamos ter mais fé. Irmãs e irmãos, nós precisamos saber que esses patriarcas não oravam 10 minutos, eles não oravam 20 minutos, eles oravam o dia todo. Daniel orou 21 dias. Deus vai aparecer para você quando você desistir que há socorro em outro lugar e começar a ver que só há socorro em Deus. Por isso que Davi disse: eu olho para os montes, de onde vem o socorro? E disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus não vai te ajudar enquanto você achar que tem recurso em outro lugar. Quando você achar: não, o fulano de tal disse que vai me ajudar. Não tem, eu vou falar com o vereador. Não, aí Deus se então tá, então fala com ele. Mas quando você vê que o vereador não dá mais jeito, que o médico não dá mais jeito, que ninguém dá mais jeito, aí é a hora que Deus entra em ação. É a hora que a sua fé chega ao extremo. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero ler o parágrafo 55 da mensagem de Israel em Cádiz Barneia. O profeta diz assim, ó: note, em Cádiz Barneia aparece em cena, onde tinha que haver um julgamento. E Moisés escolheu 12, um de cada tribo, e ele enviou espias para espiar a terra. Quando eles voltaram, eu desejaria que você observasse o relatório. Ó, eles disseram: a terra é muito boa, ó, é uma terra maravilhosa, onde mana leite e mel. Mas 10 deles disseram: nós não podemos tomá-la, é impossível para nós. Os céus é maravilhoso, mas não podemos entrar lá, é impossível para nós. A cura é maravilhosa, mas não podemos ter, é impossível para o médico, é impossível para mim. Assim estavam os espias. Mas que possa haver dentro de você um Josué e Calebe. Olha o pastor Moura, foi para Belém com um problema na visão. Ele tinha problema de pressão alta, e a pressão alta danificou as raízes por detrás do olho. E ele foi no médico de Belém, e o médico disse: ó, não tem mais jeito, a sua visão, você vai perder a sua visão, as duas. E ele pegou o ônibus aqui, foi para Fortaleza, Ceará, porque o irmão Lauro estava morando lá. Ele foi para lá, ficou na casa do irmão Lauro, de lá eles foram no médico em Fortaleza, Ceará. O médico disse a mesma coisa do de Belém. Disse: realmente não tem jeito,
a pressão do seu olho danificou as veias por detrás do globo ocular, não tem mais jeito, você vai ficar cego. Aí o médico olhou, o médico lá de Fortaleza, Ceará, disse assim para ele: seu Moura, esse seu caso aí, só Deus para dar jeito. Quando ele falou isso, o pastor Moura disse: ah, então ele vai dar jeito. Mandaram examinar os olhos dele, de novo não tinha mais nenhum problema. Eu vi com esses olhos bem aqui, que se o arrebatamento não vier logo, a terra vai comer. Eu vi com esses olhos bem aqui, o pastor Moura sentado. Lá eu tirei até uma foto. No corredor da igreja de Bragança, lendo a Bíblia. Com 85 anos, sem óculos. Ele usou óculos a vida toda. Quando eu conheci o pastor Moura, quando eu nasci, em 1977, ele já usava óculos fundo de garrafa. Só enxergava com óculos. E com 85 anos, lendo sem óculos. Morreu vendo, morreu enxergando. Porque tinha um gigante diante dele. Qual era o gigante? O problema da impossibilidade. O gigante que estava diante dele era o gigante do desengano. Bote isso na sua mente. O nome dessa mensagem hoje é o gigante do desengano. O desengano do médico, o gigante da cegueira, o gigante das veias danificadas dos olhos. Diante dele estava impossível para o médico, impossível para ele, impossível para a irmã Gorete, impossível para o irmão Rubson, impossível para vocês, por mais que vocês o amavam, era impossível para vocês. Mesmo que vocês, toda a igreja, Bragança, Capitão Poço, Garrafão, se reunissem e desse dinheiro para o pastor Moura fazer um tratamento, não tinha jeito, era um gigante. Só que o gigante caiu bem na hora que ele disse assim: então Deus vai dar jeito. Bem aí o gigante, bem aí o gigante caiu. Cai na hora, irmão. Quando você mostra o seu problema, que Deus é maior que ele, na hora o problema acaba. Maior é Deus. Se o coração te condena, maior é Deus. Amém? Então, irmãos, nós não podemos tomá-la. Eles disseram, encontramos os amorreus, os midianitas, os cananeus, e todos aqueles, nós parecemos como gafanhoto perto deles. Eles são enormes, companheiros, e suas cidades são todas muradas, e não há maneira de entrarmos nelas. Só vendo dificuldade eles estavam. Os nossos corações se desfaleceram dentro de nós, não podemos tomá-la. Só problemas eles viram, né? E o voto popular do povo os apoiou, mas ali permaneceram dois deles, um chamado Caleb e outro chamado Josué, os quais trouxeram um cacho de uva, que era necessário 2 homens para carregá-lo. E disse Caleb: aquietai-se diante do profeta, aquietem-se. Disse: somos capazes de tomar, vamos tomar essa terra, bora derrubar esse gigante. E eles, não é que eles fizeram isso? Josué e Caleb, com aqueles jovens israelitas, os velhos, tudo ficaram do lado de lá, morreram no deserto, porque ficaram com medo do gigante. Mas aqueles que entraram com Josué e Caleb lá, cada gigante que eles derrubavam era um glória a Deus e aleluia. Quando eles chegaram a atacar a cidade de Ai, derrubaram a cidade de Ai e disseram glória a Deus, aleluia. Depois entraram em Jericó, rodearam os muros 7 vezes e gritaram no 7º dia. Os muros caíram no chão, entraram, invadiram e disseram glória a Deus. E aí não parou mais, foi para frente e não parou mais. Depois que você descobrir isso, não vai parar mais. Todo dia você vai derrubar um gigante, todo dia você vai derrubar um problema. Vamos ficar de pé, vamos dizer numa só voz: vou passar uma rasteira nesse gigante. Todos os dias vou derrubar esse problema. Amém? Glória a Deus. Quão bom, irmãos, é termos esta Bíblia para nos estimular, para nos ensinar. Se não fosse a Bíblia, você não tinha esperança, irmão.
Você já pensou como vive o ímpio? Por isso que o ímpio bota uma corda no pescoço e se enforca. Porque ele vê que não tem esperança. Quando ele vê os problemas se levantar diante dele, ele não tem esperança. Você não, você recorre a Cristo. E então você tem esperança. Vamos orar, Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai amado de misericórdia. Eu tenho certeza que essas palavras são a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tu és a verdade, Senhor. Tu disseste, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta nós do medo, a verdade liberta nós dos problemas, a verdade é quem nos liberta. Satanás é o pai da mentira, ele tenta mentir, ele tenta fazer com que você tenha medo, mas quem tem medo não tem Deus. Quem tem Deus vai para cima, arregaça a manga da camisa, não tem medo, pode ser o maior problema que tiver, saiba que Deus é maior. Ele vai resolver o seu problema. Oh Pai amado, eu oro por essa igreja de Capitão Poço. Eu oro por essas irmãs, por esses irmãos, Pai. Cada uma delas, Pai, tem crido na Tua palavra, tem apoiado esse ministério, Senhor. E eles, Senhor, são Teus filhos, Tuas filhas, Pai. E eles estão diante, Senhor, agora de um julgamento, de uma decisão. Ou ficam com medo, se tremendo e desistem, ou enfrentam esse problema no nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, e vencem. É hora de julgamento, é hora de decisão. Tu, Pai Celestial, está apenas esperando a decisão deles, pois esta é a verdade, Senhor. Se eles disserem não, Deus vai deixar, porque é livre-arbítrio. Mas se eles disserem, Senhor, eu quero ir para frente, então o Senhor estará com eles, tenho certeza disso. É hora de decisão, Pai, e nós estamos diante de Ti, Senhor, orando, Senhor, por essas irmãs, por esses irmãos que vieram nesse culto e não vieram à toa, vieram para ir para casa levando a resolução, levando o problema resolvido, Senhor. Ninguém veio aqui para brincar de igreja, eles vieram aqui para adorar ao Senhor, para buscar força no seu Deus, para recarregar suas baterias e assim sair cheio da energia de Deus, a tal ponto que Satanás fugirá deles. É isso que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Saia daqui cheio dessa eletricidade, da força do Espírito Santo. Bata o pé contra Satanás, coloque ele para correr de diante de você, pois você com Deus é maior que ele. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós oramos e cremos, Senhor, que essa fé entrará em ação, como disse Judas. Batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqueles discípulos uma vez se esconderam dentro do cenáculo, com medo dos romanos. Os romanos eram um gigante para eles, mas quando Cristo apareceu para eles dentro do cenáculo, depois das portas fechadas, ele apareceu ali dentro e diz: paz seja convosco. E disse para eles subir a Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E naquele dia de Pentecoste, quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram de dentro das cavernas, de dentro das furnas, eles saíram de dentro dos quartos e saíram nas ruas pregando o Evangelho sem nenhum medo dos romanos. Aquele gigante chamado Roma não era nada mais para eles, pois eles estavam cheios desta energia, deste poder. Oh Deus amado, ajuda este povo a compreender isso, que quando eles descobrirem que eles são maior que qualquer coisa, eles não vão ter mais medo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe. Não teve ceia, mas teve a palavra. A palavra é uma ceia, né? Glória a Deus. Vamos dizer: Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, Senhor.